Olá, pessoal. Eu queria dar uma palavrinha com vocês agora de noite. Vou falar um pouquinho como advogada, tá? Volta e meia, me coloco nessa situação aqui no canal porque eu não posso deixar de apreciar algumas relações que acabam se formando entre a igreja e o Estado. O que que isso quer dizer? A caridade, né, ela ultrapassa muitas vezes, e a gente tem visto isso em vários ensinamentos da igreja, a pura evangelização. O que quer dizer isso? A igreja tem um caminho muito reto, ela fala abertamente sobre o homossexualismo, ela condena a prática homossexual, diz que o homossexual tem que ser tratado, né, integrado na igreja, tem que ser tratado com respeito, né, mas exortado a viver a castidade. O homossexual faz parte da igreja desde que suas tendências não sejam obedecidas. E ele faz parte da igreja nesse sentido, por quê? Porque a igreja, gente, não é feita de santos, todos santos, santificados. A igreja, nós somos pecadores. Então, todos nós somos convidados a viver uma vida de graça, de união com Deus, assim também como os homossexuais. Eles são convidados, assim como os casais que fizeram seu sacramento na igreja, né, casaram na igreja e vivem separados, são convidados à castidade. Os homossexuais são convidados à castidade. Os sacerdotes são convidados à castidade. Então a castidade, ela é uma virtude e ela perpassa tudo até os casamentos. Então o que a igreja ensina? A igreja ensina o que sempre ensinou, o direito natural, não é? O direito querido por Deus. Deus fez o homem nascer assim, o ser humano, o homem, ser humano, o homem e mulher, Deus os criou. Não existe nenhuma outra figura além dessas duas. Então, o que a igreja ensina não é mais o que o Estado crê. Desde a Revolução Francesa, a gente vê uma crescente dessa divisão e de um ódio crescente contra a igreja e contra o cristão. Esse é um projeto que existe, sempre existiu, passou da maçonaria, foi para o socialismo, regimes totalitários, comunistas, né, que usam pessoas sofridas, né, pessoas que não têm essa mensagem ainda do evangelho, pessoas que não foram, às vezes até bem amadas, sofreram por algum motivo, ou realmente não foram evangelizadas, não conhecem a beleza da doutrina, do amor que a igreja prega, que é muito além do amor eros, é o amor ágape, que eleva o eros, que diz na Deus Caritas Est. Então, são pessoas que merecem o quê? A nossa caridade, a nossa paciência, a nossa benignidade. Por que eu estou falando isso? Porque unindo isso ao que o Papa Francisco falou, que deve-se achar uma solução para essas pessoas, em nenhum momento ele disse assim, vamos sim bater palma para os casamentos civis de homossexuais. Aonde está que ele levantou essa bandeira? Em lugar nenhum. O que ele está querendo dizer é o seguinte, das relações civis surgem obrigações civis. Há menores envolvidos, esses casais adotam menores, há direitos sucessórios envolvidos, há direitos previdenciários envolvidos nisso tudo. Há que se achar uma solução para a situação existente. Não é porque a igreja não carimba essa união que ela vai bater palma para uma anarquia em relação a essas pessoas que assumem essa postura. Não é porque foi Deus que nos deu a liberdade de fazermos o que quisermos. Agora, as consequências não são opcionais. Então, são pessoas que precisam, primeiro, da nossa oração, segundo, do nosso testemunho cristão, de não ódio, não é? De não repulsa a elas. Não temos que ter esse sentimento de repulsa. Esse sentimento tem que fazer a gente se questionar com relação ao nosso amor ao Deus. Porque amar a Deus envolve amar ao próximo. E amar ao próximo é não julgá-lo. Agora, ensiná-lo e dizer que ele tem que viver a castidade não quer dizer que eu esteja julgando. Quer dizer que eu estou evangelizando. Então são coisas muito distintas. O mundo não aceita mais. Desde a Revolução Francesa que a humanidade só faz capotar. Não consegue se assentar em nada, é um quilo de problema que surge de outro quilo de problema e assim não vai acabar. Cada vez vai ficar pior. Por quê? Porque a igreja é cristocêntrica, porque em Cristo está a nossa estabilidade, e não nos seres humanos, não nas leis, mas o mundo não vê mais assim. Então o que temos que fazer nós?
Zelar, como a igreja zela, isso também está no catecismo, pela harmonia social. Não é? Não é elevar a harmonia social, é uma harmonia divina. São coisas distintas. A sociedade pode estar em plena harmonia com aborto, eutanásia, com vários outros problemas que a igreja não aprova. E aí a desarmonia divina está estancada, clara, clara. Existe uma harmonia social, e enquanto na divina existe uma divisão, como diz Cristo no Evangelho de hoje, né? Eu vim dividir. Vim dividir o quê? Os crentes dos não crentes. Agora, enquanto a igreja lida com os não crentes, ela vai dizer o quê? Que se lixem? Não, meus irmãos, eu falo como advogada. Um contrato social gera direitos e obrigações. Como é que eu posso dizer, então, que porque eu não aceito um casal homossexual, né, enquanto figura do matrimônio sacramento, que é inaceitável, é incompatível com a natureza humana, fere o direito natural, como é que eu vou dizer para essas pessoas que elas não fizeram contratos, que elas não assumiram entre si direitos e obrigações, que não têm bens imóveis, bens materiais, contas bancárias, direitos de menores, se os casais se separam, que um não tem direito à visitação do outro. Olhem quantos problemas geram de uma situação como essa. E o que a igreja faz? Se coloca à parte, não comenta, não a igreja, exercendo o amor de Deus na caridade, diz: busque harmonizar os problemas que deste problema surge. A começar de não expulsar um homossexual de casa, aí ele tem direito de viver numa família ou não é? Então vamos lá, vamos expulsar também o drogado, vamos expulsar um alcoólatra, vamos expulsar todos que estão apostatando a fé. Não existe isso, gente. Então a gente tem que sempre raciocinar de uma forma mais ampla, de uma forma racional e sempre separar. O Papa pode sim se manifestar com relação às questões sociais, porque ele é uma autoridade, ele tem direito de expressar aquilo que está dentro dele enquanto pastor. Pastor da igreja, mas ao mesmo tempo pastor de toda a humanidade, já que toda a humanidade é convidada a se unir a Cristo na verdade. Então ele, querendo os outros ou não, ele é pastor da humanidade sim. E ele vai falar assim de vários problemas. Não quer dizer que ele esteja dando carimbo de aceitação dele. Quer dizer que ele quer a harmonia social, a paz e o direito, para que não haja o quê? Conflitos, contendas sociais, não é? Porque como eu vou buscar a Deus se nem paz no meu coração eu tenho? Então a gente tem que refletir nessas coisas e não sair dizendo, o Papa aprova. Não vi em nenhum lugar o Papa aprovando o casamento de homossexuais e tenho certeza que não vou ver. Não tem como ver, não é? Uma vez que, como a gente viu no vídeo de hoje, o catecismo da Igreja Católica da Igreja Católica é muito claro com relação a isso. Fiquem com Deus, uma boa noite e reflitam muito bem antes de dar uma opinião sobre isso. Até mais.